do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje à nossa videoaula de História, ok? Então vamos abrir o nosso livro lá na página 20. Vamos tratar hoje do tópico município e meio ambiente no passado. Então a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre o município, o nosso município, os principais municípios que fazem parte do nosso país, agregando também um assunto ao meio ambiente. E isso retratando questões do passado, como era essa questão florestal, de preservação, como os imigrantes eles atuaram no nosso meio ambiente de forma a prejudicar ou não a nossa natureza. Então vamos lá. Começando lá na página 20. Você saberia responder de que maneira as mudanças nas áreas rurais e urbanas afetaram e continuam afetando o meio ambiente? E aí? Um tópico que faz a gente já criar uma primeira questão, né? Pra gente pensar um pouco mais de que forma, né, essas questões, essas mudanças que ocorreram nas áreas rurais e nas áreas urbanas afetaram o nosso meio ambiente lá no passado, com a vinda dos imigrantes. Será que a gente teve um viés negativo no meio ambiente ligado à utilização desses espaços rurais e urbanos pelos imigrantes? E aí vamos descobrir aqui agora na nossa leitura. Estudamos que os indígenas e africanos usavam os recursos naturais existentes nas proximidades dos agrupamentos, retirando deles o que precisavam para construir suas moradias e objetos de uso diário. De fato, estudamos isso no bimestre passado, falando dos indígenas e dos africanos. Eles, principalmente os indígenas, eles construíam suas aldeias próximas às áreas florestais, matas, rios, porque eram da própria natureza que eles tiravam recursos naturais para construir objetos que eles precisavam, para construir as suas moradias. Por exemplo, eles tiravam as palhas, os bambus das árvores para construir as suas ocas ou malocas, como a gente também aprendeu. E eles tiravam isso de uma forma moderada, eles só retiravam da natureza aquilo que de fato eles precisavam. E aí eles construíam diversos tipos de habitações e elementos que eles necessitavam no seu dia a dia. Continuando aqui. Também estudamos como era o modo de vida e a cultura de grupos indígenas que vieram para o Brasil, as atividades que realizavam e como modificava a maneira de viver nos espaços rurais e urbanos. Então a gente também fala um pouquinho sobre o modo de vida, forma de se vestir, forma como eles interagiam entre si, tratamos um pouquinho sobre as suas etnias, e tudo isso faz parte dessa relação do sujeito com o município e logo do sujeito com o meio ambiente. Aí lá no último parágrafo. Agora, ainda pensando nas ações dos humanos e no meio ambiente, vamos estudar como a interação entre os moradores da cidade e do campo interferia no meio ambiente. E aí a gente vai começar a ver um pouquinho aqui algumas atividades introdutórias que falam um pouquinho a respeito dessa ação dos imigrantes em relação ao meio ambiente. A gente não pode negar que, de fato, a imigração trouxe consigo várias técnicas a serem colocadas em prática no nosso país. Por exemplo, quando os imigrantes ocupavam as áreas rurais, quem conhecia técnicas de áreas rurais, investia em agricultura, pecuária, logo para a gente construir essas áreas, a gente precisa modificar um pouco a área rural para que você consiga estabelecer uma relação ali com a agricultura, uma relação comercial, porque o intuito dos imigrantes no nosso país era construir uma maneira de se desenvolver economicamente. Então eles investiram na agricultura, na pecuária, investiram também no comércio. Tudo isso foi modificando a estrutura da nossa área urbana e da área rural, Houve modificações que foram acontecendo na área rural para que se tivesse um espaço apropriado para eles desenvolverem essa atividade, assim como na área urbana, para eles desenvolverem essa área comercial, houve uma modificação nesse espaço para que pudesse ser desenvolvido um trabalho por eles, ok? Aí temos aí o tópico, eu historiador.
Número 1. Leia a fotografia da colônia de imigrantes europeus. A gente tem aqui, né, a fotografia da colônia de imigrantes dos europeus. Aí temos a legenda aqui, em amarelinho. Imigrante alemão no Brasil. O fotógrafo Albert Richard Dietz, também agricultor e comerciante, nasceu em 1838. Então a gente tem aqui, né, uma obra do fotógrafo Albert. Ele fotografou uma colônia europeia, né, uma colônia de imigrantes europeias. E aqui ele viu, a gente pode ver os principais traços que afetaram a área rural aqui. Se a gente for reparar nessa imagem, a gente vê muita área verde ao redor dessas casas que eles construíram. Se você for olhar essa estrutura, são típicas dos europeus, fazerem casas de madeira. Elas são levantadas através de estacas de madeira. Elas não são, nem todas são diretamente apoiadas no chão, construídas diretamente do chão. E a gente vê que a gente tem uma área bem florestal aqui ao redor dessa colônia. Então, vamos pensar, será que para eles construírem essa colônia eles tiveram que desmatar uma parte dessa área para construir as suas moradias? É uma questão que a gente deve pensar. Se a gente reparar, só nesse local aqui, onde está nessa parte central aqui, a gente tem as casas deles. O restante é tudo uma área florestal. E aí, como será? Será que esses imigrantes foram para a área rural porque as técnicas deles, os conhecimentos deles eram ligados à parte agrícola? Ou eles procuraram um local de moradia e foram desmatando algumas áreas para construir? Tudo isso são questões que a gente deve estar pensando. Aí a gente tem aí, agora indica os elementos naturais retratados na imagem. Quais são os principais elementos naturais que a gente tem nessa imagem? E aí a gente tem muitas árvores, né, muitos morros. A gente vê um rio logo ali atrás também, uma vegetação nativa. Então a gente vê vários recursos naturais aqui nessa imagem. E aí cada um de vocês tem que citar esses recursos naturais na número 1. Na página 21 temos a número 2. Marque um X nas afirmativas que completam esta frase. Para construir moradias nas colônias e vilas, aí você tem que marcar nas duas melhores frases que contemplam essa inicial dessa frase. Parte das vegetações naturais foi desmatada, então para construir essas vilas e colônias, a vegetação natural foi desmatada? A gente observar a imagem aqui, a gente percebe que sim, né? Os colonos trouxeram matéria-prima de outros países? A imagem retrata isso. Os colonos interferiram na água de rios e lagos próximos? A gente viu aqui alguns lagos e rios próximos também. Será que eles interferiram? Será que houve uma mudança do percurso do rio? Eles utilizavam a água desse rio? E aí, tudo isso para uma questão para a gente pensar aí a partir da análise dessa fotografia. Número 3. Agora pesquise a história de uma colônia de imigrantes do município onde você mora e registre as informações solicitadas. E aí cada um vai ter que fazer uma pesquisa no Google, junto com o adulto, né? Uma pesquisa guiada. E você vai pesquisar uma colônia aí no município do Rio de Janeiro. A história de uma colônia de imigrantes. Quem sabe a gente ainda tem uma colônia de imigrantes até hoje. Então você vai pesquisar o nome da colônia, a origem desses imigrantes, a data de fundação. Tornou-se um município ou um bairro essa colônia? Será que ela se tornou um município ou um bairro? Ou essa colônia não se tornou nada? Qual o nome do município ou do bairro na atualidade? Se houve uma colônia europeia, por exemplo, hoje em dia, qual o nome desse bairro onde ficava ali alocado, né, onde viviam esses imigrantes? Você vai dizer aqui, ok? Depois da atividade 3, a gente tem mais um tópico envolvendo o quarto parágrafo do nosso texto. Vamos lá. A colônia de imigrantes alemães, atualmente, município de Cachoeira de Itapemirim, foi construída às margens do rio Itapemirim. A ponte usada pelos habitantes do local foi importada na Inglaterra e ligava as duas margens do rio. Aí a gente tem aqui, ó, o município de Cachoeira de Itapemirim. E temos aqui a ponte retratada aqui nessa imagem, que trata essa ponte que foi feita, né, às margens do rio, de um rio, né, e ligava, né,
município ao outro, né? E essa ponte, uma característica da construção dessa ponte, né, é que o material utilizado, né, para a construção, né, dessa ponte que ligava habitantes da Inglaterra também, ela era construída, né, ela foi importado o material dessa ponte da Inglaterra. Então os ingleses, né, eles trouxeram também matéria-prima para construir essa ponte. Eles trouxeram as principais ferragens, os principais elementos para construir essa ponte, e é um marco bem interessante, né, lá em Cachoeira de Itapemirim, sobre um registro, né, algo que as colônias alemãs, né, os imigrantes alemães deixaram no nosso país. A gente tem aqui no tópico, você sabia? Às vezes era preciso importar material da Europa para realizar obras públicas no Brasil. As peças para construir o viaduto de Santa Ifigênia, no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, foram fabricadas na Bélgica. No entanto, com a criação de indústrias para produzir aço no Brasil, essa necessidade foi mais bem atendida. Então, muitas vezes não tinham recursos para se construir determinadas pontes, prédios, casas, alguns elementos desse tipo. Então, o que acontecia? Os imigrantes, né, traziam essa mercadoria para cá. Então, havia necessidade o quê? De se importar esse material, comprar esse material de outro país, porque no nosso país não fazia produtos dessa origem. Então, muitas das construções que nós temos no nosso país, em diferentes estados e municípios, são construções antigas que fazem referência a algum momento histórico do nosso país e principalmente faz parte desse processo imigratório. Muitos elementos para a construção de diversos tipos de pontes, túneis, era trazido de outros países porque o nosso país não tinha recursos para produzir esses tipos de elementos que fazem parte das obras públicas do Brasil de muitos anos atrás, ok? Aí temos página 22, no tópico Outros Olhares. Na atualidade, as pessoas têm buscado praticar ações sustentáveis, como descartar corretamente o lixo e não desperdiçar água. Essas ações têm o objetivo de diminuir os impactos humanos no meio ambiente. E no passado, também havia essa preocupação? Você imagina como as pessoas se comportavam em relação ao meio ambiente? Será que as pessoas tinham essa mesma preocupação de hoje em dia? Eu acredito que não, né? Tanto que hoje esses tópicos são muito tratados. Essa questão de sustentabilidade, porque a gente teve, né, um impacto muito grande no nosso planeta. Então isso foi repensado, porque no passado, né, a sociedade, a população não tinha esse pensamento de como estava prejudicando, né? E hoje em dia a gente vê o reflexo de todo esse não cuidado que a população de anos atrás, de décadas atrás, não tiveram com o nosso meio ambiente e o nosso planeta em geral. Continuando, leia um trecho do livro Imigrantes e Mascates, de Bernardo Kuzinski, que revela como alguns imigrantes se relacionavam com o meio ambiente onde viviam. Todas as tardes, uma enorme carreta puxada por duas palhas de cavalo... Perdão, vou de novo. Todas as tardes, uma enorme carreta puxada por duas parelhas de cavalos subia uma estrada de terra que ia da Água Fria ao Tremembé, transportando lixo orgânico para as inúmeras chácaras dos espanhóis e portugueses que lá existiam. O lixo era espalhado e deixado ao sol e à chuva. Em algumas semanas se decompunha e virava humus, um material muito fértil e rico em minerais, que a gente estudou lá em ciências, lembra? Os chacareiros não usavam fertilizantes químicos produzidos em fábricas, já se valiam da reciclagem. Plantavam couve, repolho, alface e nas cercas de separação das chácaras, chuchu, que é uma espécie de trepadeira. Visto da estrada, os caramachões, cobertos de chuchuzeiros extensos e sombrios, pareciam cavernas. Para quem não sabe o que é caramachões, é uma estrutura de madeira onde se enrolavam plantas trepadeiras.
Então é uma estrutura de madeira e essas plantas trepadeiras que elas elas se desenvolvem encostadas em paredes, em estruturas de madeira, ou seja, elas se desenvolvem o quê? Subindo. Então eram essas plantas que se desenvolviam dessa forma. Existiam estacas de madeiras, né, em pé nessas chácaras e algumas plantas se desenvolviam dessa forma. Aí a gente tem algumas questões relativas a esse texto. Após ler o texto, faça o que se pede. Letra A. Marque um X na alternativa correta. O texto tem como tema a dificuldade de andar de carro no centro da cidade por causa da concentração de lixo. O texto revela como ocorreu a chegada de imigrantes europeus aos portos brasileiros. Ou no texto são citadas algumas práticas que atualmente são chamadas de sustentáveis. E aí, o nosso texto aqui falou, né, dessa questão, né, do lixo orgânico se decompor, virar humus, que é um material, né, muito importante para o solo, é um material que fertiliza muito o solo, né, tanto que os agricultores, né, os chacareiros aqui, eles não utilizavam nenhum tipo de produto químico, nenhum tipo de fertilizante químico para ativar aquele solo. E aí, será que eles já tinham um pensamento sustentável lá atrás? Então aí, qual é a questão que mais se adequa a ele? A gente deve marcar X, vamos pensar um pouquinho? Lá na página 23, letra B. Copie o trecho do texto que confirma que sua resposta na atividade anterior está correta. E aí, qual era o tópico aí, o trecho aí, que fala essa questão, faz referência, né, à justificativa da sua questão anterior, falando sobre sustentabilidade? Qual é o trecho que trata um pouquinho mais sobre essa questão de reciclagem, sustentabilidade? Vamos lá reler mais uma vez para encontrar? Letra C. Represente nos quadrinhos, por meio de desenhos, os 3 principais acontecimentos citados no texto. Então a gente tem 3 acontecimentos. Quais são esses 3 acontecimentos? O primeiro acontecimento você bota no primeiro quadrinho, o segundo no segundo quadrinho e o terceiro acontecimento no último quadrinho. A gente tem representando o que? Falamos um pouquinho sobre o lixo orgânico, depois falamos também sobre esse lixo espalhado pelo terreno, não é? Virando humus. E no final a gente tem o que? As plantações, né? A gente pegou o lixo se decompôs, virou humus, e esse humus foi utilizado na plantação para desenvolver diversos tipos de plantas, de alimentos, de verduras, né? De legumes. Então aí, já dei uma dica dos principais tópicos que foram tratados nesse texto. Então é só você perceber aí, fazer a leitura de novo e desenhar, né, cada um desses 3 principais acontecimentos do texto aí no seu livro, ok? Então, depois de a gente acabar aí o nosso livro didático, tem também o nosso livro de atividades, página 73, que é uma atividade também que faz referência a esses assuntos que tratamos hoje, ok? Então, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entra em contato. Pede um help aqui a tia Carol, tudo bem? Então é isso, meus amores. Um grande beijo e até amanhã com outra videoaula, tá? Um beijo no coração de